Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana e estamos aqui em mais um episódio da Resenha dos Amigos, o videocast da Picanharia dos Amigos. Estou aqui hoje com duas convidadas especiais. Primeiro, a Ruth e a Vítima. Então meninas, se apresentem pro pessoal. Olá pessoal, meu nome é Ruth, eu sou gerente da unidade do Campo Belo. Eu sou o Idma, sou gerente. Eu sou o Idma, chefe de cozinha do Ipiranga. Ok, meninas, obrigada pela participação. Vocês já estiveram aqui comigo em um outro episódio, né? E hoje nós vamos falar sobre perfis de clientes com a Ruth. Então já quero agradecer a presença de vocês aqui novamente. E Ruth, esse assunto é polêmico, né? Bem polêmico, Então, mas legal e divertido também. então quer dizer que a gente vai rir bastante aqui hoje? Provavelmente. Ah, então tá. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre os perfis de clientes do Picanharia. Mas conta um pouquinho primeiro, Ruth. Como que é o perfil do cliente daqui? Como que ele é? Em que ele é exigente? O que ele procura quando ele chega aqui? E primeiro, né? Eu tô falando cliente, mas na verdade eles são nossos convidados. Então eu gostaria de falar um pouquinho qual é o perfil dos nossos convidados. Conta pra gente. Eu acho que isso vai muito de unidade, porque cada unidade, como é localizado em bairros diferentes, o público é diferente. Então, o nosso da unidade do Campo Belo é um público mais exigente, é um público que gosta mais de atenção, é um público mais descontraído, que realmente vai nas unidades do Campo Belo para fazer amizade com garçons, para ficar conversando com metria, até com a própria gerência, com o pessoal do bar. Então, acredito eu que cada unidade tem um perfil aí de cliente mais diferente. Ô Will, você tem acesso aos clientes? Você passeia pelo salão ali se apresentando como chefe da sua unidade? Você chega a fazer esse trabalho? Ou já fez? Não, nunca fiz, mas já aconteceu no Campo Belo. Eu passar pelos clientes e o cliente agradecer pela comida que ele comeu, que estava muito boa. E me viu ali e falou, olha, a comida é uma delícia, parabéns. Mas muito pouco eu saio da cozinha para ir até o salão, mas faço isso de vez em quando. E nesse momento, você se sentiu como uma verdadeira anfitriã? Me senti assim, linda de bonita. Eu acho que é assim que eu estava fazendo as coisas certas. Muito bom. Então vamos lá, eu quero histórias. Conta histórias de situações aí que aconteceram aí com os nossos convidados, pra gente entender um pouquinho sobre esses perfis, sobre os estilos, coisas que acontecem no dia a dia aí que a galera vai se identificar. Eu acredito a mesmo que eu passo pro time. A gente está preparado para todos os perfis e ali é perfis que a gente não espera se vai ser todos muito simpáticos ou alguns nem tantos. Então a gente já é treinados e preparados para atender todo tipo de público, independente de humor, de qual humor que for aparecer. Mas eu costumo falar e passar para eles que, principalmente a gente que é do meio alimentício, a galera estressada que vem é só fome. Depois que come, já começa a se descontrair, já começa a ficar mais leve e às vezes mesmo só tá com fome. Teve uma época que chegou um casal e no qual eles já chegaram discutindo. Então, já como assim, nosso padrão, a gente já tá na porta para recepcionar, para levar até a mesa. E eles, como eles já chegaram discutindo, a gente não quis dar uma invasão ali com a discussão deles. Mas a gente foi lá, recepcionou, deu bom dia, boa tarde. Foi até a mesa e eles lá continuaram discutindo. E daí, eles fizeram o pedido, o garçom tirou o pedido. Quando o garçom conferiu e enviou o pedido dele, chamou o garçom e falou que queria trocar todo o pedido. Nossa! E lá, ainda eles dois lá continuando discutindo. Daí o garçom foi, não, porque o que é passado pelos garçons é que existem padrões de cancelamento, esse tipo de coisa. Então, a gente já confere o pedido para não ter nenhum erro, que não aconteça nada com o cliente. Daí ele foi passar para o cliente que já tinha feito o pedido já estava sendo preparado, tal coisa e outra, que se eles não queriam repensar, tal coisa e outra. Daí me chamaram, mandaram me chamar, por conta que eles questionaram que o garçom não queria trocar o pedido deles.
E isso eu também já estava acompanhando a discussão deles, né? Aí eu olhei para eles, perguntei qual que era o prato que eles queriam trocar, foram lá, trocaram tudo totalmente diferente, inclusive bebidas. Fui lá, troquei todo o pedido deles. Depois eles consumiram o pedido, fui sondar na mesa, depois também estava tudo certinho, tudo ok, se gostaram. No final, a moça saiu quase minha amiga, assim. E às vezes eu falei pro garçom, só tava com fome, às vezes vocês não entendem, mulher. Às vezes vocês não entendem. Tá naqueles dias também. Então é muito assim de analisar o perfil do cliente, entender a necessidade do cliente e a gente acabar satisfazendo todos os anseios deles e acabar saindo satisfeito para voltar mais vezes. Ô Ruth, aí eu vou puxar a sardinha, né, pro padrão. E é por isso que é importante a equipe estar alinhada e saber detalhadamente sobre o padrão de atendimento, né? Isso é muito, muito importante ter ali, seguir desde o início até o final o nosso padrão das DAC, é muito, muito importante. É, porque ele vai contemplar todos os perfis. Claro que cada um vai ser atendido de um jeito diferente. Às vezes um eu tenho que ficar um pouco mais calada, porque ele não tá com muita conversa. Um outro eu posso falar um pouco mais, conversar e um pouquinho mais, mas também até tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque senão a gente acaba ficando só nessa mesa, né? E tem garçom que só fica numa mesa, né, Ruth? Tem garçom que vira amigo. Isso. Quando chega, meia hora lá conversando, aí o cliente também gosta dessa atenção, aí fica lá, se deixar. Como garçons são divididos por praça, então ele tem mais outro público, mais outras mesas para ir lá e dar atenção e atender direitinho. Ô Will, e como é pra você quando chega esses pedidos de troca lá, quando você já tá no meio do processo, a cozinha tá loucura, tá lotada aquele dia e tem esses clientes que pedem pra fazer troca, como é que é isso lá dentro? Como é que a equipe fica? No início eu ficava bastante bravo, assim, porque tem coisas que é 8 minutos de preparo. E aí já tá pronto. Já estava lá no processo, aí vem o trocou tudo. E você entendendo o lado do cliente, que você poderia ser o cliente, então eu acabo fazendo as trocas porque eu acho que é importante. Porque ele vai sair satisfeito e não vai ficar bravo, né? Eu fui lá comer, pedi e não mudaram o meu pedido, não fizeram a minha troca. Né? Mas no início eu ficava muito bravo, hoje não, hoje eu já consigo enxergar de uma outra forma. Eu me coloco no lugar do cliente. E é importante também ter uma sinergia, né, entre a equipe de atendimento e a cozinha. E às vezes eu vejo que em muitos locais, você começa, vocês podem me dizer como é que ficaria, existe uma rixazinha entre a equipe de atendimento e a cozinha. Como é que é esse relacionamento de vocês para fazer com que o nosso convidado ele se sinta bem com o que ele deseja, com essas situações solucionadas? Hoje, o que eu bato muito assim na tecla, que para chegar para fazer esse tipo de troca é o meu gerente ou o médico da casa, porque é com eles que eu tenho que conversar para fazer uma troca. Então, se chegou lá, o garçom fez um pedido e o próprio garçom veio lá e cancelou aquele pedido e fez, então eu não entendi o que aconteceu. Então eu peço que o gerente venha até a cozinha ou o médico da casa para me explicar a troca, por que foi feita a troca, porque tudo isso vai mexer nas nossas contagens, no nosso CMV. Então tudo isso tem controle, né? Sai fora, né? Sai fora do meu controle. Eu pedi uma coxinha e trocou por um bolinho. Eu já fritei a coxinha. Então tudo isso eu tenho que saber o que aconteceu. Então meu gerente vem e aí conversa, explica e a gente entra num acordo e tá tudo certo. E é até importante a gente abordar esse assunto aqui, porque às vezes fica parecendo que vocês não querem atender o garçom, sim, né? Ah, mas é porque só porque eu sou garçom não vai me atender. E na verdade é porque existe todo um processo, sim, por trás, que muitas das vezes, até para não confundir a cabeça deles, isso não é mencionado, mas olha a importância do gerente estar coordenando para ele saber o que está acontecendo na cozinha também. Afinal, o gerente ele cuida de toda a empresa, não só do salão. Porque existe muito isso também, o gerente é do salão, o gerente é da empresa inteira. Ele cuida da cozinha, ele cuida da churrasqueira, ele cuida do atendimento, né, Ruth? E aí, às vezes, o garçom está estressado porque ele recebeu uma situação cliente e às vezes ele vai com esse mesmo estresse fazer um pedido para a cozinha e aí é onde gera treta, né? Aí é onde dá ruim. E aí o gerente ele tem que manter essa compostura, sim, emocional, ou o maître, né, se for o caso, porque às vezes o gerente também não está presente, para fazer essa comunicação fluir e manter a boa vizinhança para todos os setores. Hoje eu já, assim, chegou uma comanda, pede uma troca, eu faço a troca, seguro aquele pedido. E às vezes uma correria, às vezes uma casa lotada, não dá tempo do gerente vir, do médico vir, porque a casa está muito cheia. Eu separo aquela comanda, mando o produto que foi trocado e depois eu chamo o meu gerente ou o médico e falo, olha, isso aí que aconteceu.
aconteceu no momento de correria, o garçom tal jogou no tal, e aí você vê o que aconteceu, entendeu? Já para estar eles também pacientes de que houve uma troca, ou porque depois eles vão atrás saber o que está acontecendo lá. Muito bom, muito bom. Ruth, o que mais? O que mais, assim, de situações inusitadas, assim, que acontece? E que às vezes, por exemplo, de erro do cliente. Uma vez, uma situação que aconteceu comigo, não sei se acontece lá com vocês. Eu pedi um café, e aí o café chegou, quentinho, lindo, maravilhoso, bem tirado, e eu não abri um sachê de sal e coloquei no café. E aí, o que a gente faz nessa hora? O cliente paga 2 cafés ou vocês têm essa... Isso acontece bastante, inclusive. Acontece, porque a gente tem o nosso depósito ali onde ficam os guardanapos, os açúcares, o sais, o adoçante. Então, principalmente na picanharia, o nosso adoçante e o sal é muito semelhante assim à embalagem. Então só caracteriza mesmo ali açúcar e sal. E às vezes a pessoa está aqui num papo muito legal, descontraído com os amigos, tá tomando um cafezinho, abre o sachê, nem vai olhar se é sal ou se é açúcar, simplesmente vai lá e coloca. Já aconteceu várias vezes de colocar sal no café. Daí alguns ainda passa para o garçom, que a gente vai lá e resolve. A gente faz, a gente retira e dá outro café cortesia para o cliente, ele não paga mais por isso. Mas tem outros que às vezes também vai embora, não comunica nada, não fala nada. A gente vai perceber quando a gente vê assim um salzinho aberto e a xícara aqui cheia. Então a gente já automaticamente já sabe ali que foi o sal dentro do café. Batatas também tem bastante isso, porque a batata ela vai sem sal para a mesa. Então o cliente vai lá e coloca a quantidade que ele gosta. E às vezes ele coloca açúcar ou adoçante, que também é muito parecido, coloca na batata. Aí a gente vai lá, faz a troca, às vezes comunica. Tem executivos também, já aconteceu isso, né? De colocar o adoçante lá na batata junto com o executivo. A gente vai lá, troca todo o prato, troca a proteína, porque a gente quer o melhor para o cliente. Então, se ele sair satisfeito de lá, pra gente tá tranquilo. Tá tudo certo. Certo. Não, eu não sabia que acontecia isso. Eu achei que foi uma distração minha, acredito. É super comum. Mas já aconteceu de colocar açúcar na carne? Adoçante. Adoçante? Sim. Às vezes o cliente ele pede, porque a gente usa o sal de parrilla, né, pra carne, que já deixa um tempero lá mais gostoso pra carne. Mas às vezes ele acha lá que tá um pouco sem sal, vai lá e... Às vezes gosta de ele mais mesmo- salgadinho, né? ele mesmo vai lá e coloca e às vezes pega o sachê de adoçante. E dá bem. Dá. E vai lá, comunica, a gente vai lá, troca. E Ruth, acontece muitas situações assim, por exemplo, de cliente irritado, de cliente perder mesmo a compostura ali, o garçom não saber lidar com isso, às vezes você tem que entrar. Como que você orienta a equipe em relação às situações? Porque clientes são pessoas, garçons são pessoas, e não dá pra gente também entender que todo mundo vai ter uma compostura ali na hora de fazer uma reclamação. Às vezes a pessoa realmente perde a inteligência emocional ali, não tem inteligência emocional para lidar com a situação. Isso das duas partes, né? Tanto do cliente quanto do garçom. Isso acontece com frequência? Não? Quando acontece, como que você lida e o que você orienta para a sua equipe? É raro, mas acontece. Recentemente, na minha unidade, aconteceu isso. De realmente o garçom perder a postura e o cliente já chegar com má postura também. Então, assim como existe perfis de cliente, a gente também tem perfis de garçons, de colaboradores. E eu acho que a necessidade de entender tanto o cliente quanto o colaborador é muito fundamental, principalmente a gente em postura de líder. Então, acredito eu que, além da importância de ter um gerente ali presente, a metria também, que é a responsabilidade de cuidar do salão de cuidado dos garçons. Então, recentemente aconteceu de um cliente tá lá esperando os seus amigos e os amigos chegaram, sentaram na mesa, estavam lá, começaram a beber e eles já estavam alcoolizados antes de chegar no restaurante. Então, ali ele já estava muito alterado, exigindo algumas coisas. E o garçom chegou pro cliente e aí o cliente começou a xingar o garçom, falando que ele era um péssimo atendimento dele, que começou a jogar palavrões mesmo. Aí o garçom se retirou, passou para a liderança do salão e logo em seguida
começou aí um atrito de que o cliente pegou uma cadeira que estava de pessoal de reservas, essas coisas. O garçom foi lá falar para ele se ele precisava de mais cadeira, ele achou que foi um desaforo e acabou xingando o garçom, se levantou da mesa e simplesmente foi embora. Então, é situações raras que acontecem, raramente isso acontece, mas acontece. Então, a gente tem que estar muito preparado em lidar com esse tipo de situações e também passar para o garçom a importância de manter o controle ali, porque nem sempre o que o cliente chega é reflexo do atendimento. Às vezes o cliente está estressado por outros tipos de motivos e ele só quer descontar, desabafar em alguma coisa. Infelizmente, isso acontece, é super comum. E tem alguma dica prática, assim, que vocês poderiam dar para eles? Por exemplo, eu costumo dizer, respira, conta até 3, dá uma volta, depois volta. Tem alguma outra dica? Eu prefiro respira, vai atender outra mesa, vai conversar com outro cliente, porque como são perfis de vários clientes que passam na nossa unidade, vai conversar com outro cliente, vai conversar, vai atender, vai vender, vai fazer outra coisa. Chama ou a liderança para atender essa mesa ou outro garçom. Mas é como se jogar gasolina no fogo, se deixar esse mesmo garçom na mesma mesa, entendeu? Então eu prefiro que comunica de imediato para a liderança já ficar ciente e olha, a própria liderança ir lá e atender e cuidar desses clientes, porque querendo ou não, esses tipos de clientes eles são mais exigentes. E quanto mais você demonstrar que tá bravo, que tá chateado com alguma atitude dele, mais ele vai pirraçar ali e vai querer te tirar do sério. Porque tem, por incrível que pareça, tem alguns clientes que vêm justamente já com esse propósito. Então, ter a calma, ter a conduta também, a postura de saber lidar. Ou se você acha que você algo muito grande ali, não dá conta, passa para outra pessoa para evitar qualquer tipo de constrangimento. É o melhor a se fazer, né? E tem algumas pessoas que têm realmente dificuldade, ainda está nesse aprendizado de buscar ter esse controle emocional, ainda tem muito chão para caminhar, né? E é melhor chamar a liderança para não causar problemas maiores. Já teve cliente que mandou chamar o chefe da cozinha. Sim. E eu cheguei até a mesa, ele estava super alterado, reclamou de toda a comida, de tudo que estava lá. E eu fiquei só ouvindo falar. Aí quando ele terminou, eu falei, você quer que eu troque? Se você quiser, você vê o que você precisa e eu troco para você. Ele falou que não precisava trocar nada e comeu. Então ele só queria reclamar, mas ele mandou chamar. Exatamente isso. E esse cliente, ele estava lá praticamente todos os dias. E a gente começou a analisar o perfil desse cliente e entender que ele gosta de reclamar. Então a gente dava abertura para que ele reclamasse. Ele só queria um motivo e alguém para reclamar. Quando a gente começou a entender esse perfil do cliente, a gente deu a liberdade para que ele exercesse lá dentro. Tanto é que a gente trocava a comida desse cliente 3, 4 vezes em menos de meia hora. Caramba! E nada satisfazia ele. Nunca ficava bom. A gente perguntava, questionava como que ele gostaria, saía fora do padrão da picanharia para saciar as necessidades dele, mas não estava bom. Então, quando a gente começou a entender que ele gostava de ser mimado, de ser notado, a gente acabou tendo menos problemas do que quando a gente não conhecia ele, não simplesmente levava como padrão. Aí foi que foi mudando a situação. Mas de início, chamou gerência, chamou metria, chamou chefe de bar, chamou chefe de cozinha, chefe de parrilla. Ou seja, ele conheceu todo mundo. Conheceu todo mundo. Hoje em Hoje em dia chamando dos donos. já aconteceu isso. Já. Arenas que, puxa, aí ele lembra que ele já resolveu problemas desse cliente também. Caramba, ou seja, já chegou no alto. Já. Mas agora ele acho que ele não reclama mais, né? Um negócio Hoje ele tanto entendeu como que funciona a picanharia, como a gente também entendeu as necessidades dele. E acabou sendo bom para todo mundo. Às vezes é uma coisinha boba, um pão que é quente, um pouquinho de vinagrete, uma coisinha assim que talvez não entrava ali no pedido dele, mas a gente acaba cedendo para não ter Um conflito maior. Uma reclamação boba. Isso. Bacana, bacana. Bom, eu quero fechar com uma pergunta para você, Ruth. Durante muito tempo, eu rodei pelas casas, falando sobre o padrão de atendimento às DAC, explicando, né, sobre cada etapa. Eu gostaria para a gente fechar, para você finalizar, qual é a importância da gente cumprir o padrão? O que dentro do padrão, assim, nos ajudaria mais, fazendo ele com mais qualidade, nos ajudaria mais a lidar com os perfis diferentes de cada convidado que a gente recebe? Eu acredito que o
treinamento da ASDAC, ele é muito essencial, principalmente na área do atendimento, do recepcionar, do sondar, do entender a necessidade do cliente, até desde o muito obrigada, volte sempre. Então, é um padrão que te dá ali de bandeja todas as coisas, as ferramentas para você entender a necessidade do cliente, independente de qual o perfil do cliente, para que ele realmente, a gente consiga fidelizar o cliente e ele volte e ainda tenha toda a energia de sair compartilhando com os amigos e falando da nossa picanharia para que cresça o número e a qualidade. E essa etapa ela tem a ver com a sondagem, né? Que é ouvir as necessidades. Ele é muito importante, né? Não só ali para tirar o pedido do prato, mas para voltar, verificar se ele está gostando, porque dá tempo ainda de fazer a troca, dá tempo de fazer um ajuste ali na cozinha. E eu já quero te convidar, Ruja, para a gente fazer um outro vídeo para a gente falar só de ASDAC. Você topa? Top sim. Vamos deixar essa galera afiada no ASDAC? Vamos. Então vamos lá, então se preparem que eu e a Ruja vamos preparar algo super especial para vocês. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Querem deixar uma mensagem final aí para aqueles estressadinhos que às vezes não conseguem se controlar e com os clientes mais estressadinhos? Eu acredito que somos humanos, assim como atendemos humanos. Então, acho que a empatia em todos os sentidos é fundamental, tanto para a gente que atende quanto para o público que vem. A gente super entende todos os perfis que chegam. Estamos aqui para dar o melhor, oferecer o melhor, uma experiência incrível e única. É isso. Viu? Para a cozinha, o pessoal tem um pouquinho de paciência e procurar saber o que está acontecendo, não se estressar. E para a gente é importante que ele volte, né? E volte a experimentar as nossas comidas que são gostosas. Bacana. Então, obrigada. Esse foi mais um videocast. Vamos fechar aqui com o nosso 1, 2, 3 aqui? Bora lá. Então bora. Então, para fechar esse encontro maravilhoso, 1, 2, 3. Beleza!